Oi gente, eu sou a Isabela, bióloga e paisagista, e aqui nesse canal a gente fala de plantas, projetos de paisagismo e tudo relacionado a esse universo verde. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre plantas para piscina, seja em volta da piscina, seja um pouquinho mais longe. Tem alguns pontos que a gente precisa pensar na hora de ou colocar na sua casa ou colocar na casa de um cliente, tá? Então, antes de tudo, a gente vai pensar o que não colocar. E são dois itens principais que eu sempre evito. O primeiro são plantas que perdem as folhas em uma época do ano. Então são aquelas plantas que ficam peladinhas, né? Ou para vir a floração, ou para vir a frutificação, enfim. E plantas com espinho, tá? Seja espinho na folha, no caule. Então é interessante a gente evitar isso. Quer dizer que é proibido a gente colocar então essas plantas com espinho ou que perdem as folhas e flores, enfim? Não, nada é proibido, né? Mas desde que você comunique ao seu cliente, né? Ou você, se for na tua casa, você entenda que determinada época do ano aquela planta vai perder toda a folha, vai perder toda a flor. Ou tem espinho naquela planta X. Então, se tiver alguma criança, né? Se você não tiver criança, ou se for receber uma visita, enfim, ficar mais atento na hora de passar naquele canteiro, naquela área da piscina. Então, assim, nada é proibido, mas é interessante você entender que planta é aquela, quais as características dela e se vale a pena ou não colocar ela ali na piscina, né? Claro que depende muito do uso da piscina e quem usa a piscina. Então, dependendo, você pode pegar aquela planta e colocar numa outra área do jardim, um pouquinho mais afastado, enfim, tá? Porque tem muita gente que vão colocando as plantas ali, não sabe muito bem a característica dela, e aí uma vez por ano você vai ter que fazer uma manutenção mais intensiva na piscina, por exemplo, porque vão cair as folhas. Ou vem alguma criança, acaba se arranhando ali, se cortando com algum espinho de determinada planta. Tá? Então é importante sempre deixar claro se for pro teu cliente ou você entender e ter a certeza que tudo bem, eu vou correr esse risco de pôr tal planta nessa região da minha piscina, da minha casa. Então não é proibido, eu mesmo já coloquei, avisei ao cliente, eu tinha uma cliente que queria colocar a palmeira fênix no canteiro da piscina, né, bem entre o muro e a piscina. Eu falei pra ela que a palmeira tem os espinhos, né, no ramo das folhas, enfim, mas ela quis, ela entendeu, falou que na casa dela não tinha nenhuma criança pequena que pudesse ficar transitando ali, ninguém que visita também tem essas crianças, né, menores. Então, tudo bem, a gente colocou sem problema nenhum, tá? Então, desde que fique tudo entendido, não tem problema colocar essas plantas. Diante dessas informações, então, o que colocar? Primeiro, tudo vai depender do tamanho do canteiro. A gente tem que ter muita cautela nas escolhas das espécies. Um canteiro de 30 centímetros na borda de uma piscina é diferente de um canteiro de 2 metros, tá? Principalmente em relação às plantas. A gente coloca muitas palmeiras ao redor da piscina justamente porque a queda das folhas dela é uma folha a cada 6, 8 meses, então não tem uma recorrência de perda de folha. Só que a gente tem que tomar muito cuidado qual palmeira vai pôr. A palmeira imperial, a palmeira real, por exemplo, são palmeiras que ficam muito grandes, o tronco dela pode passar de 90 centímetros de diâmetro. Então, é claro que você pode plantar ela pequenininha, mas daqui 10, 15 anos, que prejuízo estrutural esse plantio errado pode trazer para o seu cliente ou para sua área de lazer de piscina, tá? Não é por isso que é pra gente ter medo também. A gente consegue driblar um pouco esse crescimento das palmeiras, enfim. Mas é importante entender que tudo tem um motivo, né? Entender o espaço e o que cabe dentro daquele espaço. Então eu vou listar agora as principais plantas que a gente coloca ao redor da piscina dos nossos clientes. Lembrando que a gente está no interior de São Paulo, que é uma região de clima seco, tá? Mas ainda é uma região tropical, não tem inverno extremo,
Tem umas ondas de calor, mas não é nada absurdo, por exemplo, como um calor constante, como no Nordeste ou algumas regiões do Norte. Então, uma que muitos clientes já chegam pra gente com imagens dela de referência são as helicônias rostratas, tá? Mas a gente sempre amplia pra helicônia rostrata, super legal e super difundida no paisagismo, mas ainda tem a helicônia beehive e todas as suas variações e a helicônia psittacorum, que são plantas extremamente lindas, são plantas verdes que muita gente se confunde com a bananeira, que tem uma folha mais alongada e dão uns cachos, né? Dão aqueles cachos que atrai beija-flor. Então a gente gosta muito de colocar, porque como ela atrai beija-flor, ela cria um ambiente ali na piscina, um microambiente de florestinha mesmo, né? Um ecossistema ali. Depois também tem as alpíneas, então tanto a alpínia rosa quanto a alpínia vermelha, como a alpínia zerumbete, que é medicinal. Então isso é muito legal também. Além dessas folhagens, então, a gente trabalha muito com a amaranta charuto, não só ao redor da piscina, mas como em muitas áreas, porque ela é uma planta muito versátil. A gente pode trabalhar ela tanto na sombra quanto no sol pleno. Então e além dela criar um clima ali para o espaço com as folhas ovaladas dela, uma inflorescência bem pequenininha, que lembra o charuto, por isso o nome dela. Mas enfim, é uma planta linda. A Thunbergia arbustiva também, que tem tanto a roxa lilás quanto a branca. E as palmeiras, né? Então a fênix, que eu falei no começo, que tem espinho, é uma atenção, mas é uma palmeira pequena, então dá super para colocar desde que seja aceito pelo cliente, enfim, tudo que a gente já conversou. A palmeira elegans e a carpentária também são palmeiras de pequeno porte em relação ao tamanho de diâmetro do caule dela, do tronquinho dela. Mas ela cresce em altura, ela cresce verticalmente, então é preciso apenas ter essa noção se você for colocar ela na sua casa ou para algum cliente, tá? A palmeira veitia também é uma opção super legal, ela não cresce tanto, mas ela também tem um tronco mais fino, então é muito versátil. A vantagem das palmeiras também nesses canteiros próximos às piscinas é que a raiz da palmeira, ela é uma raiz central. Diferente das árvores, que a maioria é todas ramificadas as raízes, então as palmeiras ela cresce verticalmente a raiz sem muita ramificação. E o que isso é bom, ela não cresce lateralmente, ela cresce mais em profundidade. Outro grande grupo que a gente gosta de colocar muito são as alocáceas. Então os inhames roxos e o verde fica lindo, formato de coração, a folha, e tem várias alocáceas de N tipo, e ela traz um volume, um contraste diferente das folhas pro jardim. A íris da praia também, que ela traz um volume bem legal, bem bacana na parte de baixo dos canteiros, então ela forra bem, além de trazer a cor das folhas, das flores. Então, um lilazinho ou um branco, fica bem bonito. O guaimbê, que a gente ama, que é nosso queridinho, que fica uma forração maravilhosa, fecha super rápido, baixíssima manutenção. E a costela de Adão também, que é bem próxima, algumas pessoas até confundem os dois. Mas a gente só tem que tomar o cuidado que a costela de Adão ela não gosta de tanto sol. Geralmente, a maioria das piscinas ficam numa área de maior insolação, né, para a piscina conseguir esquentar, enfim, ficar mais habitável para aproveitar ali aquele espaço. Então a gente só tem que tomar esse cuidado na hora de colocar uma costela. O guaimbê aguenta muito mais sol, por exemplo, e faz o mesmo efeito, e ainda assim é uma planta nativa do Brasil, do que uma costela de Adão. Para forração, que fica mais ali baixinho, em contato com o solo, a gente gosta de trabalhar muito a grama amendoim, a azulzinha, que fica um pouco mais alto, e a lantana rasteira, ou a mini lantana, que ela fica baixinha, não é a lantana arbustiva que pode chegar a 1,5 m. Uma lantana menorzinha que fica ali só fazendo essa cobertura do sol. Então, resumidamente, essas são algumas plantas que a gente gosta de trabalhar e ter como opção, dar como opção para os nossos clientes, colocar ao redor da piscina. A gente majoritariamente não coloca só um tipo, a gente sempre pensa em estruturas ali de tamanho, mas isso é um papo para outro vídeo.
Mas é legal você não... eu gostei muito da amaranta charuto. Não coloca só ela, dá uma mixada com outras plantas mais altas, mais baixas, que fica bem legal. O legal de um jardim é surpreender. Então, para cada pedacinho que você olha, você tem um contraste de plantas, tanto de altura, de textura, de cor, porque para você não bater o olho naquele jardim e já entender ele por completo. Então, o legal é você ter que ficar ali um pouco para conseguir entender realmente a complexidade. Então, quanto mais complexo, mais diverso o jardim, mais bonito ele fica, mais natural ele fica e mais impactante ele fica, porque você não sabe para onde olhar, você fala, pera, deixa eu sentar, respirar e olhar porque tem muita informação. Mas são informações organizadas e que se completam entre si. Uma coisa muito importante é a gente entender que plantas ao redor da piscina, uma hora ou outra vai vir a água com cloro, né? Então, às vezes, vão pular na piscina, vai espirrar, enfim. E por isso tem que ser plantas mais resistentes, não podem ser plantas muito frágeis, que queimam fáceis, tá? E também o ponto que eu já falei do sol. A área da piscina geralmente está num ambiente com muito sol, que precisa esquentar a água, que precisa esquentar você para entrar na água. Então, a gente tem que pensar nisso, plantas de sol pleno, ou que conseguem fazer essa adaptação e não ficarem queimadas, tá? Essas são as principais características na hora da gente compor o jardim ao redor de uma piscina. Isabela, eu entendi tudo que você falou, só que a minha piscina não tem canteiro. É tudo pavimentado, tudo cimentado, já tá tudo com porcelanato. E agora, eu vou ter que ficar sem ter o verdinho? Não, tá? Então a gente tem algumas opções para trabalhar em piscina que não tem o canteiro delimitado, tá? Primeira opção, quebra e faz um canteiro. Porque assim, quando tá no canteiro, a planta consegue atingir uma profundidade mais baixa no solo, então ela tem mais espaço para se desenvolver. Ela tem mais espaço para se desenvolver, ela vai ficar mais bonita. Ela vai conseguir manter mais a água, ela vai conseguir mais nutrientes no solo, enfim. Mas isso não é um problema. Se você não quer o quebra-quebra, a gente tem a opção de colocar jardim vertical, né, que tem N tipos de jardim, de N materiais diferentes, que se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo também explicando a peculiaridade, vantagem e desvantagem de cada material para jardim vertical. Mas também a gente tem as floreiras e os vasos, que é interessante porque eles até retêm mais a umidade, porque vai ficar envasado, né? Então você vai ter que regar menos. Mas a desvantagem é que eles vão limitar o crescimento das plantas. Então, se você pode plantar uma palmeira num vaso, uma árvore no vaso, sem problema. Mas você tem que entender que o volume do vaso e da floreira vai limitar o tamanho da raiz, que logo vai limitar o tamanho da copa ou da parte aérea da planta, tá? Mas a gente consegue trabalhar. Você consegue até criar como se fosse um canteiro mesmo, com aquelas floreiras retangulares em toda a parede ou o muro da piscina, não tem problema, tá? É só escolher exatamente a planta certa pro ambiente. Todas que a gente falou aqui são plantas que dá tranquilamente para manter nas floreiras, em vasos. Claro que também você vai precisar de uma adubação mais frequente, mas também não é um problema, né? É só um ajuste ali na manutenção do seu jardim. Dá super pra fazer. Com toda essa informação agora, você já pode começar a pensar em fazer um jardim na sua casa. Se você quiser nossa ajuda, é só entrar em contato com a gente no Instagram, TikTok, por aqui, pelas nossas vias, tá? WhatsApp, enfim. A gente faz projeto online, dá super certo. E se você está fazendo para o seu cliente também, com essas informações você já consegue começar a pensar na composição de um jardim. Para esse vídeo é isso, tem bastante informação e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que a gente conversa, responde por aqui, faz um novo vídeo, enfim. Até mais, tchau, tchau!